gostaria de dar as boas-vindas, né, a todos e falar um pouco dessa segunda reunião do Fórum Mato Grossense de Mudanças Climáticas, com relação à apresentação hoje do estudo de vulnerabilidade climática presente e futura da produção agrícola do estado do Mato Grosso. Esse trabalho, né, ele foi desenvolvido no âmbito do projeto Valorizando as Florestas do Mato Grosso. Esse projeto ele teve financiamento do Fundo Verde Clima, o GCF, o PNUD foi a instituição financeira escolhida, e aqui no estado do Mato Grosso nós trabalhamos com o Instituto do Centro de Vida, do ICV, e a SEMA, por meio da Superintendência de Mudanças Climáticas aqui, e da Coordenadoria de Mudanças Climáticas e RED, onde o Maurício é o coordenador. A questão das mudanças climáticas, né, os impactos ambientais com relação principalmente a questão do prolongamento das secas, das chuvas concentradas e a necessidade de começarmos a pensar uma economia com modelos de baixo carbono, né, principalmente com relação à adaptação da agricultura do Estado, que é o carro-chefe da economia do Estado, agricultura, pecuária, e a questão das medidas de adaptação, né? Então, esse estudo, ele é o estudo que vai embasar as propostas, né, a começar o Estado a refletir sobre a questão de medidas de adaptação, né? Chegamos num ponto já de pensarmos medidas, né, em função de que já se tem uma acreditação de que as mudanças elas estão acontecendo e elas virão. Então, eu gostaria de parabenizar aí o Dr. Eduardo Assad, né, pesquisador da Embrapa, pelo trabalho, pelo belo trabalho que fez, e passar a palavra agora para o Carlos Aragon, que é o representante do GCF no Brasil, para fazer a sua fala. Obrigado a todos. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela oportunidade de participar dessa segunda reunião do Fórum. Eu tive a oportunidade de participar da anterior e eu acredito que nesse momento de desafios significativos para a humanidade, o trabalho conjunto e a construção conjunta de soluções é o melhor caminho. Embora isso não signifique, de forma alguma, que todo mundo pense igual, mas é justamente nessa junção de visões que é possível construir um futuro melhor. Eu queria falar rapidamente do GSF, que, na verdade, a força-tarefa dos governadores para o clima e florestas é diferente do Fundo Verde do Clima, né? Eu diria que a força-tarefa é o primo pobre e o Green Climate Fund é o primo rico, tendo em vista que administram volumes significativos de financiamentos. Mas uma das coisas que sempre mencionamos é que o Fundo Verde do Clima, ou Green Climate Fund, deveria pagar royalties ao GSF, a força-tarefa, porque a força-tarefa foi criada há mais de 10 anos atrás, né? Tem um histórico, um trabalho muito importante de vários governadores da Amazônia, enquanto o Green Climate Fund nasceu depois e se apropriou, de certa forma, do nome ou das siglas. Como eu mencionei, a força-tarefa dos governadores foi criada mais ou menos há mais de uma década. Foi uma oportunidade que foi identificada por vários dos nossos governadores. O governador do Mato Grosso, na época, fez parte desse grupo de governadores amazônicos, que se juntaram ao governador da Califórnia, Schwarzenegger. O objetivo central, principal, era aproveitar as oportunidades que surgiam naquela época em relação ao mercado de carbono. Como todos sabem, né,
os estados sempre tiveram dificuldade de acessar recursos financeiros diretamente. Muitas vezes tinha que ser a possibilidade de acesso a recursos financeiros estava condicionada a uma parceria com uma instância do governo federal. E os governadores identificaram, naquela época, com o surgimento da força, do poder das jurisdições, né, dos governos estaduais, uma oportunidade de criar uma parceria com a Califórnia diretamente e começar a atrair financiamentos para a região naquela época. Obviamente, em mais de uma década, muita coisa aconteceu, né? O GSF, a força-tarefa dos governadores, amadureceu, as equipes foram fortalecidas e hoje, pelas orientações dos governadores da Amazônia, o foco do GSF está orientado a 12 objetivos principais. O primeiro é apoiar os esforços de captação. O segundo, fortalecer a capacidade de monitoramento, reporte e verificação, né, dos membros, obviamente. O terceiro, promover a articulação, construção e consolidação de parcerias. O quarto, apoiar os nossos membros na elaboração de propostas de política de desenvolvimento de baixas emissões. O quinto, apoiar o diálogo entre os membros, buscando a inovação. A inovação é um dos temas essenciais. O sexto, apoiar o intercâmbio, né? Temos diversas capacidades na Amazônia e um dos aspectos importantes é essa troca muito rica que ocorre entre pares. O sétimo, facilitar a interação com o setor privado e assim sucessivamente. Talvez um dos mais interessantes também está relacionado à inovação em gestão pública, tendo em vista que o GSF é uma rede global, que não tem governos nacionais envolvidos, é uma rede de interação entre governos estaduais, tem 38 membros distribuídos aproximadamente em 11 países e busca apoiar os seus membros nesse processo, na busca do desenvolvimento de baixas emissões. Talvez destacar somente mais um aspecto importante do trabalho do GSF. Os nossos governadores, nos últimos 2 anos, têm tido um diálogo intenso, né? Antes da criação do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal e posteriormente a instalação desse consórcio. E eles têm dado uma orientação muito clara para a força-tarefa, quer dizer, para todos nós, governos estaduais e os técnicos que apoiamos os estados nesse desafio, que é buscar mecanismos que visem a garantir a manutenção da floresta em pé. E que a floresta em pé passe de ser um acessório, uma coisa bonita, né? O jardim do país, a ser um ativo que gere benefícios diretos para a população local. Essa tem sido uma das nossas orientações. Então, estamos cientes que há necessidade de gerar oportunidades de desenvolvimento social, de riqueza, de aumentar a renda da Amazônia. Eu acredito que, com exceção do Mato Grosso, os outros 8 estados da Amazônia Legal têm os índices mais baixos de desenvolvimento humano no país. E é um desafio enorme que temos em mãos, que é transformar essa riqueza tão falada realmente em um ativo que gere benefícios diretos para a população local. E nesse caminho é importante também considerar as tendências do mercado, né? Já mais ou menos 2 anos atrás, ou um pouco mais, o mercado consumidor de commodities, que é um dos produtos principais do Mato Grosso, começou a se movimentar no sentido de avaliar a origem, né? Tem havido muitas discussões com o setor privado, em diversos fóruns de discussão, e um dos aspectos interessantes é que o mercado consumidor começou a se preocupar com a origem dos produtos. Isso tem sido intensificado recentemente com o surgimento da pandemia e tende a ser muito mais forte no futuro. Evidentemente, não temos como quantificar nesse momento o real impacto dessas decisões do consumidor. Mas, por outro lado, como produtores, não podemos ficar passivos a decisões que surjam dos consumidores de commodities ou de produtos da Amazônia. Eu lembro muito bem uma conversa há um par de anos atrás com o presidente da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, que falava o seguinte: às vezes a gente na Amazônia ou no Brasil toma decisões depois que os fatos ocorrem, mas é muito importante nós adiantarmos a esses fatos. E eu acredito que o estudo que o Eduardo vai apresentar e que é fruto do esforço da equipe da SEMA e do ICV que coordena esse projeto, é muito importante, é um elemento essencial.
e precisamos nos adiantar, andar na frente, né? E, obviamente, guiados por aquela decisão dos nossos governadores de que precisamos transformar a floresta em pé num ativo real, que precisamos valorizar a floresta em pé e, principalmente, que precisamos remunerar os produtores que façam um esforço de conservação, né? Porque na hora dos nossos produtos de origem sustentável chegar no mercado consumidor, eles não recebem $1 a mais por essa origem sustentável. Então, todo o esforço de planejamento, todo o esforço de analisar o contexto, de analisar as tendências e de planejar a produção de forma que chegue até os mercados consumidores, atendendo as demandas e os pré-requisitos básicos, é um esforço que tende a ser retribuído no futuro com o aumento de produção. E, obviamente, precisamos gerar renda, precisamos gerar riqueza e transformar a Amazônia da região mais pobre do país, de uma das regiões mais pobres do país, talvez na região mais rica do país. Que essa riqueza da biodiversidade se transforme em riqueza efetiva e em bem-estar para as populações locais. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns à equipe que trabalhou no estudo e eu estou aqui à disposição para apoiar no que for necessário. Obrigado. Obrigada, Carlos. Eu vou assumir o microfone, Elton, se você não se importar. Eu sou Alice, eu sou advogada e alguém tem o microfone aberto. Eu queria iniciar a minha fala agradecendo a presença de todos. Eu estou vendo que a gente tem umas 40 pessoas aqui no Zoom. O problema no YouTube... Está com o microfone aberto ali, se alguém aí. Hã? Oi? Tem um microfone aberto em algum lugar. Então, eu vou fazer uma coisa, eu vou mutar todo mundo, se eu conseguir. Já está todo mundo, já fiz, Alice. Ah, obrigada. Sempre é bom contar com o apoio de você, Paula. Eu queria só então, agradecer a presença de todos, falar que a gente queria muito, quando a gente começou a consultoria, o trabalho com o Eduardo, a gente sempre teve essa ideia, acho que o Maurício repetiu várias vezes, de compartilhar os dados, de trabalhar esses dados e ver com o fórum o que a gente poderia fazer a partir deles. Então, na verdade, a gente está aqui abrindo uma agenda de adaptação e tem outras coisas que vão chegar depois com outras pessoas para trabalhar essa agenda de adaptação. Eu queria... Aqui é o momento que tem que funcionar. Queria só aproveitar para lembrar para todos que a gente está aqui nessa parceria entre o GCF, o ICV e a SEMA, de um projeto que está finalizando, que está justamente querendo fortalecer esse espaço, que hoje é virtual, mas que a gente espera que nos próximos meses se transforme de novo em um espaço físico, que é o Fórum de Mudança Climática. Então, o projeto GCF, ele trabalhou justamente bem na linha que o Carlos enfatizou, de encontrar soluções para manter as florestas em pé, pensando o Fórum de Mudança Climática como um espaço de transparência e participação informada, mas também de circulações de novas informações e reflexões, contribuições de todos os atores que participam. Então, queria fazer um pouco um convite a vocês de se empoderar desse espaço, que não é um espaço nem da SEMA, nem do ICV, nem de um ator só, e de continuar esse esforço de discussão de informação, de diálogo com respeito às outras opiniões, e de um espaço que a gente pode transformar em incubador de soluções para esses planos de investimento. Então, era bem a lógica do projeto que está em fase de finalização. Só para terminar, eu quero lembrar um pouco as regras do jogo de uma reunião à distância. Ou seja, se vocês puderem se apresentar no chat, é sempre bom para a gente facilitar a participação de vocês, para saber quem está presente. Manter o microfone no mudo facilita o entendimento das falas das pessoas. A gente tinha falado de limitar o uso da câmera para as pessoas que estão falando,
E eu vou deixar daqui o microfone para o Eduardo começar, mas a nossa proposta da reunião é deixar para depois as perguntas, para a gente poder ter um debate organizado e inscrição no chat, para a gente poder iniciar essas perguntas. Eu estou muito animada de ver que essa agenda de adaptação está sendo criada. Eu espero que a gente possa colocar todas essas informações que o Eduardo vai trazer para nós hoje. Eu acho que elas podem se inserir, elas podem alimentar vários programas, seja o REM, seja as ações da sociedade civil, seja novos programas que podem vir, e, sobretudo, elas podem ser um pontapé para a captação tanto da sociedade civil quanto do governo, para a gente trabalhar a adaptação a esse mundo novo e um pouco complicado, mais quente, sempre mais desafiador. Então, eu vou deixar a fala para o Eduardo, e qualquer coisa, vocês podem colocar perguntas ou se inscrever no chat, tá? Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer muito a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com vocês. O relacionamento meu com a SEMA não começou ontem. Eu já estive aí no Mato Grosso algumas vezes. Na primeira vez era no momento em que havia uma desconfiança muito grande do tema sobre mudança climática, e a gente participou de uma espécie de workshop junto com a SEMA. Depois voltamos para falar de carbono. Ainda não tinha essa explosão de carbono hoje no mercado, foi o ano passado, se não me engano, ano retrasado. Conversamos bastante sobre isso, depois aparece essa oportunidade da gente poder compartilhar informações que podem nortear ou ajudar um pouco o governo do Estado nas suas orientações, nas suas políticas de mitigação e adaptação às mudanças do clima. Esse trabalho faz parte, um pedaço de um trabalho muito grande que nós estamos fazendo no INCT de Mudanças Climáticas, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí a Alice me pede para fazer um recorte do Mato Grosso. Vamos fazer junto com vocês e vamos ver o que acontece lá no Mato Grosso, vamos ver se a gente consegue. Nós não concluímos ainda a parte do INCT, ainda vamos levar um ano e pouco, mas avançamos um pouco no Mato Grosso para poder verificar o que está acontecendo. Então, está aí, vamos começar a conversar, vou tentar mostrar para vocês um pouco do que a gente encontrou. Próximo, por favor. Alice. A Alice que está pilotando lá. Então, eu preparei essa apresentação, um sumário, seria, eu vou ter uma contextualização, falar um pouco da modelagem, variação climática presente e futuro, impacto da produtividade na soja, milho, algodão, pastagens, as soluções de adaptação possíveis e algumas conclusões importantes para a gente poder abrir o debate. Vamos em frente, Alice. Quando a gente não faz nada, um pouco compartilhando a preocupação do Aragon, o que a gente tem lá? Qual é o impacto das mudanças climáticas? Ela tem várias vertentes, né? Ela atua no clima local, em eventos extremos, nos solos, nos fatores socioambientais, nos fatores biológicos. No clima local, uma das primeiras coisas que acontece é que, com esse calor intenso e com a baixa umidade, aparecem os incêndios. Eu não preciso falar para vocês no Mato Grosso do problema dos incêndios, né? Então, nós estamos todos no Brasil vivendo esse drama imenso do Pantanal, e Chapada dos Guimarães e outras áreas mais para o norte do estado. É impressionante o que nós estamos vendo com relação a isso. Então, esse aquecimento, esse aumento de temperatura, baixa umidade, provoca esse tipo de impacto. Aí vem junto, a precipitação no sul aumenta, o que se espera é que a precipitação no sul do Brasil aumente, temperatura máxima suba, temperatura média suba, mínima suba, ventos fortes à superfície. E a precipitação na região sudeste e norte vem a cair, e a umidade do ar máxima também no resto do Brasil vem a cair. Quando a gente vai para os fatores biológicos, existe aí muita incerteza ainda no que diz respeito a doenças de plantas. A ambiência animal diminui, nós vamos ter problemas sérios com a ambiência animal. Aliás, é interessante,
A Embrapa Água Silvio Pastoril em Sinop já mostrou os ganhos que se tem quando você trabalha a ambiência animal na pecuária, a conservação da biodiversidade e os polinizadores. Outro problema que está surgindo enormemente com a redução da biodiversidade e o desaparecimento paulatino dos polinizadores. Ainda é cedo para falar que há uma relação direta entre o aumento de temperatura e esse sumiço dos polinizadores, ou redução da população de polinizadores, mas há uma correlação muito forte entre esses dois fatores. Outros fatores negativos: chuvas intensas, desastres naturais, dias secos, ondas de calor. Nesse momento, nós estamos vivendo ondas de calor intensas. A gente estava conversando aqui agora há pouco, calor muito forte no Mato Grosso, e não diferente aqui em Campinas. Nós estamos com calor muito forte em Campinas nesse momento. E as secas. Nós vimos também uma redução das ondas de frio, mas a gente viu agora há pouco, em agosto, uma onda de frio muito forte também que aconteceu no Brasil. Depois vou mostrar algumas informações interessantes. Depois, a disponibilidade de água no sul, ela aumenta, porque a chuva aumenta, mas aí vem junto a erosão. E a disponibilidade de água na região sudeste e nordeste, ela cai. Junto com isso, a fertilidade também dos solos é reduzida e a qualidade da água é reduzida. Obviamente que tudo isso tem um impacto muito forte nos fatores socioeconômicos, os ganhos socioeconômicos de produtividade, os ganhos socioeconômicos de produtividade. Ou seja, a gente tende a empobrecer se nós não combatermos todos esses fatores. Então, negar o clima hoje, agir de uma forma negacionista, não me parece uma coisa inteligente. Nós temos que buscar combater o que nós estamos vendo. Vamos para o próximo, Alice, por favor. Algumas evidências que nós temos aí, por exemplo, Matão, em São Paulo, e São José do Rio Preto, em São Paulo. Maior frequência de ocorrência de dias com temperatura superior a 34 graus. Isso está crescendo exponencialmente. Aí eu vou mostrar que no Mato Grosso está acontecendo também. Aí você vem para Querência, e em Querência você está vendo uma tendência de alta nessas frequências de dias com superiores a 34 graus. Mas está caindo. Não, está caindo. Mas se você olhar, você vai ver lá no ano 2015, 102 dias com temperatura máxima superior a 34 graus. Quando você vem para trás, você só vai encontrar isso lá em 1980, 1985 e depois, se não me engano, em 2000. É que eu não estou vendo o eixo embaixo, mas é no ano 2000. E aqui é um retrato do Brasil, em verde. Essas frequências de ocorrência de dias com temperatura superior a 34 graus e de um determinado momento para frente isso subiu vertiginosamente. Tá? A gente passou a ter essas frequências muito altas, ondas de calor muito altas. Vamos para a próxima, Alice, por favor. Quais são? E daí? O que significa isso? Vamos ver os impactos disso, por exemplo, no café. Eu já vou chegar no Mato Grosso, podem ficar tranquilos. Vamos chegar no café, próximo. No café, o que acontece? A gente tem lá o botão floral e a estrelinha. Quando a temperatura fica maior que 32 graus, próximo, a gente passa a ter, então, o café queima. Esse é o café com a florada e este é o café que queima quando a temperatura é maior que 34 graus, 33, 34 graus. Ele queima, ele fica desse jeito que vocês estão vendo aqui na direita. E é exatamente no meio de setembro, outubro, onde nós estamos vivendo essa onda de calor. O próximo. Aqui nós temos isso, aquele anterior era mais para o início da década, depois 2017 no sul de Minas, 2017 em Planaltina, em Brasília, o mesmo fenômeno se repetindo. E o que acontece então? Você tem abortamento de flor e você tem queima dessas flores todas e perde a produção. Próximo. Quando você vai para a laranja, pode andar para frente, por favor. Você tem várias floradas. Então, você tem a primeira florada, aborta. Segunda florada, aborta. Terceira florada, aborta. Então, à medida que aborta, você vai perdendo produtividade. Na segunda florada, a laranja é menor. Na terceira florada, menor ainda. Então, o que acontece? Você perde produtividade com a laranja. E o ano passado, essa coisa ficou muito extrema, também agora no mês de setembro, outubro. Próximo. Quando a laranja ficou assim. As empresas de citricultura, suco de laranja, estão bastante preocupadas com isso.
Cada 5 copos de laranja que você bebe no mundo, 1 é brasileiro. Então, o que acontece? Você pode perder produção, pode perder produtividade e, para poder sobreviver a isso, uma das poucas soluções no momento é a irrigação. Aí vem a pergunta, tem água? Como é que a gente vai resolver esse problema? Então, isso está sendo estudado, o impacto na produção, ou então deslocar para áreas que sejam mais frias. Mas isso implica no deslocamento de plantas industriais enormes e é quase inviável fazer esse tipo de coisa. Próximo. Aí o impacto na pecuária é uma coisa que eu nunca tinha visto, a gente estuda isso há quase 30 anos, e eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi. Próximo. Óbito de bovinos. Ondas de calor muito altas na Argentina, e aí morreu, vários animais morreram, ainda bem que não chegou no Brasil, mas foi uma coisa muito forte. Normalmente, esses impactos provocam abortamento em porcas, morte em frangos e a produção de leite cai. Mas eu nunca tinha visto óbito em bovinos. Isso foi registrado o ano passado. Próximo. E aí vem alguns eventos extremos no Brasil, que eu selecionei 2018 e 2009, porque a nossa memória meteorológica é baixa, né? Então, vamos lembrar o que aconteceu aí. Paraguaçu de Minas, 26 de outubro de 2019. Outubro, quase chegando perto do verão. Chuvas muito fortes, chuvas de granizo. Parece que nós estamos na Europa. Próximo. E a gente viu esse tipo de paisagem. Esse ano, este fenômeno se repetiu em 4 municípios de Minas. E a gente viu nessa onda de frio que teve aí recentemente uma condição de granizo muito forte. E atingiu de novo em cheio o café. Próximo. Isso é na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, chuvas extremas, e essas chuvas extremas são tão fortes que elas chegam a inundar plantações de soja, por exemplo. Como você tem compactação de solo, essa compactação ela dificilmente deixa essa água infiltrar rapidamente, provocando perdas na soja por asfixia. Próximo. Aqui no Paraná, em dezembro e janeiro de 2018 2019, perda de 15 milhões de toneladas de soja, segundo a AproSoja, onde nós tivemos também perda de soja e milho. Um veranico muito forte em dezembro e janeiro. Isso se repetiu no Rio Grande do Sul este ano, no final do ano, onde teve uma seca também muito forte no Rio Grande do Sul, que tem se repetido com muita frequência, desde o ano 2010 para cá. Tá? Próximo. Como é que a gente tenta ver isso? A gente tenta analisar isso a partir de determinados modelos. E esses modelos tiveram uma evolução ao longo do tempo. O conhecimento climático, o avanço da ciência climática foi muito significativo nesses anos. A gente começa lá em 1990, com um dos primeiros modelos que considerava somente circulação da atmosfera e radiação. Depois, em 96, ele considera os dois parâmetros anteriores, depois acrescenta vulcão, emissões de sulfatos, gelo marinho, circulação oceânica. Então, quando as pessoas falam que não tem mudança climática, porque a atividade vulcânica está aí, os vulcões mostram que isso não acontece, o vulcão já está nos modelos, para mostrar se aquece ou se não aquece. Depois você tem, já em 2001, o terceiro modelo, onde, além de tudo que estava considerado atrás, entra ciclo de carbono, os aerossóis, a profundidade de solo, hidrologia, enfim, e a circulação de retorno desses gases da atmosfera. E avança mais ainda no AR4. No AR4 você considera tudo para trás, mais a química da atmosfera, a física do solo. Esse modelo que nós usamos, que é o modelo ETA-Radigen, que é um derivado do modelo Radigen, do AR5, tá? Ele vem do AR5 do IPCC, além de considerar tudo para trás, ele considera também o uso do solo, a fisiologia da planta, a biogeoquímica e a ecologia marinha. Mas por que você escolheu o Radigen? Eu escolhi o Radigen e o ETA-Radigen porque são modelos que são calibrados pelo INPE, muito utilizados. E nesse gráfico do lado, vocês podem ver que existem 4 pontos que se aproximam daquela reta no alto. Esses 4 pontos são os 4 modelos que apresentaram melhor correlação com a situação que nós temos no Brasil. E dentre eles está o Radigen. Então, não foi uma escolha
porque eu quis, ou porque alguém falou. Não, porque a gente, além de testar 21 modelos, a gente procurou trabalhar com aqueles que mais se aproximam do resultado da situação real brasileira. Esse é um trabalho muito bom, feito pelo pessoal da FUNSEMI, no Ceará. Excelente trabalho, que deixa a gente muito tranquilo na escolha dos modelos da circulação da atmosfera. Vamos para o próximo. Aqui é uma informação que talvez não seja muito boa para a gente, mas os estudos feitos pelo INPE com esses modelos, tá? Pelo professor Carlos Nobre, pelo Marengo e William, nós temos lá 90% de probabilidade, existe 90% de probabilidade que no ano 2050 a gente atinja os famigerados 2 graus de aumento de temperatura. Tá? Então, isso foi feito para 2, 3, 4, 5, 6 graus. E como o nosso foco e o nosso alvo em Paris, no Acordo de Paris, é não deixar que a temperatura aumente tanto, se a gente continuar do jeito que está, sem fazer adaptação e mitigação, em 2050 nós chegamos a esses 2 graus. Próximo. Aqui, então, já vindo para o Mato Grosso, esses são os pontos do grid do modelo ETA-Radigen que a gente escolheu, e esses pontos são 1.847 pontos, uma distância de 0,25 graus, e aí o modelo gera para a gente esses dados e a gente, então, trabalha a simulação com esses modelos, com esses dados em cada ponto. Próximo. Primeiro resultado, variação climática presente e futura da temperatura. Então, a partir daqueles 1.800 e poucos pontos, esse seria o mapa esperado da temperatura entre 2011 e 2020. Então, temos aí umas regiões com 29 e 30 graus, média anual, depois 28 e 29 graus, essa parte laranja. Avançando no modelo, a temperatura sobe. Há um aumento para... Você vê que boa parte do estado já vai para 29 e 30 graus de média. E uma parte central aqui para 30 e 31 graus. Novamente, 2031, 2040, o estado fica mais quente ainda. E 2041, 2050, você tem quase que uma situação equiparada com 2031, 2040. Isso são previsões? Não, isso não é previsão. Isso são cenários. Esse é o cenário mais dramático que nós temos no IPCC. Mas por que você escolheu o cenário mais dramático? É para assustar a gente? Não. A gente escolheu o cenário mais dramático porque o nível de emissão que nós temos hoje no planeta, de CO2, de gás de efeito estufa, ele está em cima do cenário mais dramático, que é o chamado RCP 8,5. Então, se você olhar a curva do IPCC mostrando essas emissões, as emissões que nós temos no planeta hoje estão em cima dessa curva. Então, para ser real, eu não vou pegar um cenário bonzinho e dizer, olha, nós estamos aqui numa situação de redução. Não, nós estamos numa situação dramática. É preciso reduzir essas emissões de gases de efeito estufa. Senão, nós vamos ter esse tipo de cenário para o futuro. E aí a gente tem encontrado com frequência amigos, colegas e todo mundo sentindo esse aumento de temperatura. E os dados mostram também que a temperatura está aumentando. Tá? Por quê? Porque as emissões também estão aumentando. E o uso do solo está aumentando por quê? Porque o uso do solo não está sendo utilizado razoavelmente. Nós estamos desmatando, nós estamos emitindo, nós não estamos mudando a nossa matriz de transporte. 70% das emissões do mundo vem de combustíveis fósseis. Não é um problema brasileiro, é um problema dos países industriais. Mas no Brasil, qual é o nosso problema? São as emissões provocadas pelo uso do solo, principalmente pelo uso do solo. Vamos para frente? Por favor. Essa variação, então, da chuva, é importante dizer que, no caso da temperatura, o acerto, ou vamos dizer, a incerteza dos modelos é de 5%. Enquanto que aqui na chuva a gente tem uma incerteza maior. Então, essa incerteza, hoje está chegando a 30%. Mas já tem modelos mostrando que o ETA-Radigen na Amazônia já está errando menos, está errando 20%. Então, a gente vê algumas variações que são interessantes. Entre 2011
e 2020 é essa característica da distribuição de chuva para o estado do Mato Grosso. 2021, 2030 cai a precipitação. 2031, 2040 ela volta um pouco à situação de 2011, 2020 e aparece aqui uma anomalia que a gente está tentando entender, é porque que 2041, 2050 volta a chover no norte. Tá? Isso tudo vem da incerteza desses modelos. Como eu falei para vocês, nós estamos trabalhando com o modelo do AR5, que é o CIMIP5 do IPCC. Acabou de sair novos modelos do CIMIP6 e nós vamos ressimular tudo isso para ver se isso acontece. E aí, o que nós estamos observando? Uma comprovação muito forte daquela tese, que era uma hipótese que há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 10 a 20 anos atrás era defendida, mas era uma hipótese, que a gente teria redução de chuva por conta do desmatamento e a gente provocaria alteração no ciclo hidrológico, os famosos rios voadores. Essa hipótese está sendo comprovada e, aos poucos, isso aqui pode mudar. O que significa poder mudar? Por isso que eu digo que são cenários. É que, se a gente continuar desmatando do jeito que nós estamos desmatando, provavelmente esse cenário de 2031, 2040 não será tão bonzinho assim. Nem o cenário de 2041, 2050. A gente vai ter menos água. Vamos torcer para que isso não aconteça, mas até o momento as indicações estão nessa linha. E nós estamos observando também que ao longo do tempo há uma redução tênue, mas há uma redução da oferta pluviométrica no estado do Mato Grosso. Provavelmente a transição entre 2011 e 2020 para 2021 e 2030. Então, a gente não vê um cenário tranquilo para a década de 2021, 2030. Próximo. Aqui já é a evapotranspiração futura. Então, essa evapotranspiração que a gente viu, conseguiu determinar com esses modelos 2011, 2020. Aqui, 2021, 2030, a evapotranspiração aumenta. Aqui, 2031, 2040, muito parecida com 2041, 2050. O que significa isso? Significa que quanto maior a evapotranspiração potencial, maior vai ser a retirada de água do solo. Então, menos água você vai ter nas situações que a gente tem aí para fazer o cultivo na agricultura. Então, próximo, por favor. E aí, o último parâmetro que a gente fez foi a deficiência hídrica. Essa é a deficiência hídrica que nós temos hoje aqui, dominando de 800 a 1.000 milímetros, e uma área predominante de 1.000 a 1.500 milímetros. Essa coisa vai se complicando, chegando a valores altos nessa faixa marrom, e depois fica, na faixa azul, né? até 500, até 500 nessa azul claro, 500 a 1.000, 500 a 1.000, 500 a 1.000, a gente passa a ter uma deficiência hídrica bem forte no estado, o que pode prejudicar muito a produção agrícola. Na soja, por exemplo, a temperatura ela tem um peso importante, mas o maior problema da soja é a deficiência hídrica. Tá? Não é só a temperatura, é a falta de água. Isso é que traz problema na produção de soja. Então, toda essa faixa amarela aqui passa a ter problema por conta dessa alta deficiência que nós temos aqui. Tá? Bom, ela vem crescendo, 2021, 2030, 2031, 2040, depois há essa retomada aqui em 2041, 2050, como disse para vocês, em função da precipitação, e nós estamos investigando para ver se isso aqui se mantém. As pessoas costumam falar, vamos até 2099, 2100. Eu não vou. Eu acho que esses modelos têm um nível de confiabilidade muito bom, mas até 2050, daí para frente, é melhor a gente avaliar melhor e fazer as correlações entre eles, né? E verificar o que mudou de um para o outro. E estamos avançando muito rapidamente nisso. Vamos para o próximo, por favor. Aqui, então, impactos na produtividade da soja para o sistema convencional. Então, você tem aqui essa produtividade da soja 2011, 2020, ela veio, a gente usou principalmente o IBGE, com o aumento da deficiência hídrica e aumento da temperatura, poderá haver um impacto grande na produtividade da soja em quase todo o estado. Em 2031, 2040, isso fica um pouco amenizado, porém, ainda é mantido essa redução da produtividade.
e 2041, 2050 surgem, então, bolsões mais para o sul do estado, com produtividade boa, também consequência daquela variação pluviométrica lá que eu mostrei para vocês. Mas é sistema convencional. Ora, aqui nós estamos falando de 50 a 60 sacos por hectare. Quando eu vou para o campeão de produtividade do SESB, lá dá 118 sacas por hectare. Certamente não é sistema convencional, certamente. Nós estamos trabalhando aqui com sistemas que sejam mais, que tenham mais, preservam mais a água no solo, mantém, hoje, muito discutido, o aumento de carbono, então, são sistemas mais equilibrados. Então, a ideia é, se a gente conseguir chegar perto ou a metade disso aqui, a gente consegue superar esse problema das perdas de produtividade. Vamos para o próximo? Aqui é o milho, a mesma coisa, produtividade alta em 2011 e 2020, cai em 2021 e 2030, fica mais ou menos equilibrado em 2031 e 2040, e aqui vem aquela anomalia que eu falei para vocês, 2041 e 2050. Vamos para o próximo? Bom, no algodão a mesma coisa, a gente, é o mesmo processo, você tem um aumento, depois uma redução na produtividade e ela retoma em 2041, 2050. Certamente esse cenário, 2041, 2050, a manter o aumento de temperatura, não será este cenário aqui, será um cenário um pouquinho mais drástico. Tá? Mas o algodão tende a sofrer muito nos próximos anos. Próximo. No final, nós temos esse tipo de informação aqui. Surgiu um probleminha no slide aqui. Nós temos esse problema de informação. Para todos os municípios do Mato Grosso, a SEMA, o ICV, hoje tem, então, esse gráfico do crescimento de temperatura, máxima, mínima e média, a variação da chuva, mostrando uma tendência de queda, e os dias com temperatura maior que 34 graus, para todos os 140 municípios do Mato Grosso. E aí você tem uma avaliação da produtividade. Por exemplo, aqui em Querência, você tem 5.390 produtividade em 2017, aí pegamos o IBGE, em 2025 cai, a tendência de cair para 4.000, em 2035 sobe, 5.074, 2045, 5.223, mas a gente nunca chega ao patamar que estava em 2017. Então, haverá sim um impacto importante. Perda mínima, no melhor dos cenários, de 2, 3 sacos por hectare. E aqui vem para o algodão, e vem, aqui é o milho, perdão. Aqui vem para a soja e aqui para o algodão. Então, milho, algodão e soja. Próximo. Então, essa informação está disponível para a SEMA e está disponível para o ICV e a SEMA. No caso da pecuária de corte, a gente trabalhou com as pastagens. Qual é a produtividade das pastagens? E aí você tem aí a taxa média de acúmulo de forragem, que a gente chama de TMA, né? Taxa média de acúmulo de forragem estimada pelo modelo que a gente trabalhou, e a taxa média calibrada. Então, você tem... Esses estudos foram feitos em 2010, foram refeitos depois pelo pessoal da Embrapa Pecuária Sudeste, rodaram um modelo de produtividade de pastagem. A gente pegou esses modelos de produtividades e aplicamos os modelos climáticos. E aí ficou assim, próximo. Então, você pega lá para a braquiária, você começa a ter alta produtividade na região norte, é normal, você tem mais oferta de água e vai caindo essa produtividade ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, aqui você tem um impacto nessa área amarela também, vai melhorando um pouco por conta daquela distribuição de chuva que eu mostrei para vocês, e aí aparece essa coisa meio anômala aqui 31 e 40. Olha como é que era, 2001, 2010, 2010, 2020, 2020, 2030. Notícia boa. A pecuária, assim como a cana-de-açúcar na região sudeste, não sofrerá um impacto muito forte na produção de gramíneas. Não sofrerá. Tá? Ela vai ter, sim, perdas, mas não terá perdas muito grandes. Quais são as áreas críticas? Essas áreas em amarelo aqui. Aqui tem que tomar cuidado, muito cuidado, tá? Para ver se você consegue aumentar essa produção ou não. Isso aqui para braquiária, brisanta, próximo. E aqui para o pânico. Tá? Você vai ter uma possibilidade de maior produção nessa região e maior limitação nessa região. A gente tem condição, talvez, de fazer um estudo mais prospectivo, de transformar isso aqui, esses valores, em taxa de lotação, ou peso de
carcaça. Qual a taxa de lotação que você pode ter de uma região para outra, qual o nível máximo que você pode ter e o peso de carcaça e o ganho que você pode ter com essa coisa, tá? Com esses impactos que podem ter. Mas, de uma maneira geral, isso se repete para o Brasil inteiro. A produtividade das gramíneas, a produtividade das plantas que a gente chama de C4, essas plantas não vão ter muito impacto na sua produtividade. Elas resistem mais, são mais resilientes. Próximo. Muito bem. E aí? Você só deu notícia ruim, não tem notícia boa? Tem notícia boa. A gente tem notícias muito boas. Aliás, o estado do Mato Grosso, em cima dos programas que está fazendo, eu estou acompanhando de perto, a gente tem visto muita coisa aí, é exatamente buscar essas soluções e adaptações possíveis. E elas passam por mudança no sistema de produção. Então, quando eu faço só a soja convencional, eu estou usando 42% do tempo útil da fazenda. Tá? O resto do tempo está emitindo CO2. Esse tempo, esses quadrinhos brancos aqui, eu estou emitindo CO2. Quando eu boto milho, o milho tem 50% do tempo da fazenda. Ele tem um ciclo maior que o da soja, ele aproveita 50% do ciclo, do tempo da fazenda. O resto ele está emitindo CO2. Quando eu faço a combinação soja, milho e safrinha, eu passo a ocupar 80% do tempo útil da fazenda. Isso é bastante interessante porque eu reduzo aqueles períodos onde eu estou emitindo CO2. Tá? E eu aumento a produção, eu passo a ter 2 safras. Isso é uma característica muito interessante do Brasil. Entretanto, o que nós estamos observando aí, aos pouquinhos, é que está tendo uma redução do período chuvoso. E isso tem comprometido a possibilidade de expansão da safrinha em muitas regiões. Quando você faz soja, milho, safrinha, mais pecuária, eu estou ocupando 92% do tempo. Então, essa integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária, isso é muito bom, porque eu deixo de emitir, eu mantenho a água no solo, eu aumento a produção. E isso tem um efeito importantíssimo, principalmente na mitigação e na adaptação dessas lavouras nessas regiões muito quentes, como é o Mato Grosso. E existe uma outra vertente, que é a lavoura-pecuária-floresta, e nessa lavoura-pecuária-floresta você passa a ter, além disso, as árvores, e cada árvore dessa tem 40% a 45% de carbono nelas ali. Então, isso, além de ter essa possibilidade do carbono, ser um produto madeira importante, ainda promove a ambiência animal para evitar que se perca peso na seca. Aí o pessoal fala assim, sim, mas isso vai sombrear a soja, vou perder a soja. Não, você vai perder uma parte que é sombreada, mas você prefere perder o quê? A lavoura inteira, uma parte sombreada. Vamos verificar como é que a gente faz esse equilíbrio entre esses sistemas mais equilibrados? Avançando um pouquinho, vamos para frente, por favor. Aqui um sistema de integração lavoura-pecuária, meu colega lá da Embrapa, o Lorival Vilela. No primeiro ano você tem um pasto degradado, no segundo ano você põe soja e pasto, no terceiro ano você ocupa mais soja e pasto, no quarto ano você põe soja, milho, soja, pasto, no quinto ano você tem pasto e soja, no sexto ano você tem pasto. Imaginem vocês fazerem isso aqui em sistema rotativo. Tá? Isso é uma coisa super interessante, que você passa a ter uma rentabilidade enorme. As fazendas que eu conheço no Mato Grosso que fazem isso, não perdem a soja por seca. Não perdem. Tá? Eles estão... O ano passado teve um problema de veranico grande, as pessoas, os grupos que eu conheço que fizeram isso, tiveram uma perda de 2 sacos por hectare. Teve muita gente que perdeu bastante por conta de não conservar a água no solo e não proteger esse solo. Então, é um sistema que a gente diz que é interessante. É importante saber que dentro dos objetivos do governo do Estado do Mato Grosso, do PCI, esses sistemas estão contemplados. Tá? Você expandir esses sistemas em uma quantidade X de hectares para você descarbonizar a atmosfera e manter a produção que existe no estado. Próximo. Aqui, olha que coisa interessante. Quando eu recupero um pasto, olha, o segredo está aqui. Olha para onde vai a raiz. Ela vai a profundidades muito altas.
A raiz da soja fica assim, quando eu faço soja, depois de milho, milho safrinha, depois de soja. Você tem essa quantidade, essa densidade de raiz de soja no perfil do solo. Mas quando tem depois de braquiária, olha a densidade da raiz de solo. Isso aqui é carbono, gente. Isso aqui a gente pode pensar num aumento de matéria orgânica, isso aqui pode trazer benefícios extraordinários para a lavoura e também para a manutenção do sistema biológico que existe nesse solo. Isso é ganho, só tem ganho aqui. Tá? Vamos para o próximo, vamos ver um pouco mais esse segredo, como é que é. Isso aqui é um painel que a Embrapa Soja fez, onde ela mostra para onde que foi a raiz quando foi bem manejado. Então, isso aqui, ó, uma raiz de Brachiaria decumbens, ela chegou a quase 3 metros de profundidade. Com essa densidade, a raiz do milheto, milho, vai a 2 metros, a soja vai a 1 metro, quase 2 metros também. Isso aqui é ganho importantíssimo. Quem tem situação como essa não precisa temer, pelo menos até os 2 graus, não precisa temer a mudança do clima. Vai se adaptar à mudança do clima com esses sistemas que eu estou mostrando para vocês. Próximo. Então, o que aconteceria se eu fizesse tudo isso no estado do Mato Grosso, com aquele cenário que eu mostrei para vocês? A gente passa a ter, então, no clima local, aumento de precipitação, aumenta a umidade máxima, aumenta a umidade do ar mínima, ventos fortes na superfície. Tá? Então, é interessante isso, porque se vocês lembrarem do primeiro slide, é tudo ao contrário no primeiro slide. Enquanto que aqui, quando eu uso esses sistemas que podem ser utilizados no Mato Grosso para você combater esses eventos, essas consequências perversas do aquecimento global, você inverte a situação. E isso é muito bom. Não temos notícias ainda, nem evidências científicas, se vai acontecer alguma coisa com os incêndios. Não dá para fazer nenhuma previsão agora, mas a gente espera que isso seja melhor, porque a umidade é um pouco maior, seria um pouco maior. A ambiência animal aumenta, a conservação da biodiversidade cresce, as doenças de plantas aqui podem aumentar, as doenças de planta, e os polinizadores crescem. No caso das chuvas intensas diminui, desastres naturais diminui, dias secos diminui, ondas de calor diminui, ondas de frio diminui, secas diminui. Todos os eventos que aparecem como nefastos em termos do aquecimento global, eles são controlados quando se usa esse tipo de sistema integrado na sua propriedade. Tá? E aí, bom, obviamente que a disponibilidade de água aumenta, a fertilidade aumenta e a erosão cai. Também não temos informações sobre o que vai acontecer com a qualidade da água. É preciso medir mais para saber se essa qualidade da água vai melhorar. Vamos para o próximo, por favor? Então, umas conclusões desse trabalho seria isso. Após a análise de 40 anos, as tendências no estado são de aumento de temperatura, até 2 graus, possível aumento da precipitação no norte do estado, aumento da evapotranspiração e aumento da deficiência hídrica, tá? Principalmente nessas décadas aqui de 2030 e 2040. Para a cultura de soja, milho e algodão, nós temos que mudar o sistema de produção. A sugestão é mude o sistema de produção. Eu não estou falando nada de novo para vocês, eu estou só comprovando que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando em fazer e estão apoiando, está correto. Então, sistemas integrados, lavoura-pecuária, floresta, recuperação de pastagens, para reduzir a penalização da produtividade dessas culturas. E a adoção de sistemas integrados poderá evitar essas perdas potenciais. Na região leste e sudeste, é observado um cenário de redução de oferta pluviométrica. A divisa do estado, com Goiás, um pouco com São Paulo, a gente vai ter possivelmente uma redução dessa oferta pluviométrica. Eu acho que era isso o recado que a gente queria passar para vocês. Próximo. Mostrando que a gente está tentando ampliar isso para o Brasil inteiro e a partir do INCT de Mudanças Climáticas e apoiando fortemente o ICV e a SEMA nesses trabalhos todos, o que for necessário fazer, nós estamos aí prontos para fazer. E seria bem interessante, uma dica para vocês, vamos beber um pouco da água lá da Embrapa, Água Silvio Pastoril, que eles têm trabalhos, eu estou bebendo dessa água. Então, seria muito interessante que vocês olhassem um pouco mais o que eles estão fazendo lá, que tem resultados
fantásticos para o estado do Mato Grosso e feitos em Sinop. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. É muita informação, nem toda a informação é nova, mas é uma compilação de dados que tem muito futuro e muita possibilidade da gente utilizar em vários cenários, né? Eu vou abrir para perguntas. Já teve a inscrição de 4 pessoas. Então, gente, quem quer se inscrever, correm para o chat, que a ideia é passar pelo chat para a gente conseguir gerenciar. Então, já tem mais uma quinta pergunta. A gente tem o Pardal, o Rangel, o Romão, o Guilherme do IDH, a Ana Pérez, consultora do GCF. Eu vou deixar 10 segundos para o Pardal fazer a pergunta ao vivo, e se ele não fizer, eu posso ler o chat. Pardal, você ainda está... Ele me respondeu a hora que ele falou do Rio Voadores, foi atendido já. Obrigado. Que bom. Então, vamos seguir a fila. Rangel, comum. A pergunta era aqui. Então, eu vou ler a pergunta para ele. E aí a gente faz 3 perguntas juntos e você responde, Eduardo? Sim, pode ser. Então, a pergunta do Rangel é: que impacto poderia haver com o possível e hipotético advento de aumento da área de vegetação nativa na região considerada? Que impacto? Aumento da vegetação nativa? Ele está falando de... assim, imagino que ele está falando de... Você pergunta, eu respondo. É isso? É assim que vai funcionar? Ou vai fazer 3 perguntas e eu respondo? Vamos fazer 3 perguntas? Tá. Aí depois tem o Guilherme. Guilherme, você quer fazer a sua pergunta ao vivo ou eu leio? Posso fazer aqui, Alice. Obrigado aí por abrir o microfone. Não, a dúvida, quando o professor Eduardo apresentou os dados ali de projeção, principalmente de produtividade de soja, era considerando um sistema convencional, né? E a gente tem ouvido e andado no campo, quase não se vê mais, né? Você vê o plantio, pelo menos o plantio direto, já sendo utilizado. Então, qual que é a porcentagem hoje em Mato Grosso ou no Brasil desse um versus o outro? Para entender um pouco, porque piora muito os cenários, né? Você adotando o plantio convencional, com certeza. Obrigado, Alice. Então, a terceira pergunta, Ana Paula, você quer fazer a sua pergunta? Sim, posso fazer. Obrigada, Alice. Oi, professor Eduardo. Fiquei interessada em entender um pouco mais em relação ao cálculo da incerteza, porque eu vi que nos últimos períodos da modelagem, você explicou que existe uma tendência de aumento, né, que ainda não pode se comprovar se isso realmente vai ocorrer. Então, ela é calculada pela aplicação do modelo em si ou por cenário, quer dizer, por período de modelagem? Mais ou menos isso. Ok. Bom, vamos lá. O aumento da vegetação nativa, ele só vai trazer benefícios, tá? O que a gente espera, que é a regeneração e a ampliação da vegetação nativa, talvez até o plantio de árvores, a gente preconiza isso bastante, árvores, principalmente espécies nativas, ele vai trazer uma regulação desse ciclo hidrológico. Então, vamos começar, diz que começar pelo começo é uma questão de princípio, né? Então, vamos lá, vamos começar pela recuperação das APPs hídricas. Isso é obrigatório, isso é lei. Então, se a gente começar recuperando isso, e Mato Grosso está muito bem nesse filme aí. Ele não está mal, não. Ele, perto de outros estados, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, que está um desastre, o Mato Grosso não está mal, não. Então, recuperar essas áreas de APPs hídricas e tentar manter de pé a manutenção das reservas de cada fazenda. Tá? Então, isso seria muito importante que isso fosse feito. Mas o aumento da vegetação nativa só traz benefício
em todos os sistemas. Com relação ao plantio direto, existe... A nossa dúvida é a seguinte: a gente sabe que se faz muito plantio direto, mas quando eu falo aquilo que eu estou falando plantio direto de qualidade. Não é você só deixar a palha da soja em cima e jogar o milho, deixar o milho. Essa palhada ela vai embora muito rápido. Então é importante que você faça um estudo maior para ver que tipo de palhada que você pode fazer para manter a umidade do solo. Então nós estamos falando de plantio direto de qualidade. Tá? Obviamente que se você olhar do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, você vai ver diferenças enormes desse plantio direto. E essas coisas estão acontecendo. Mas o mais grave, Guilherme, não é isso não. O mais grave é que você vai no Ministério ou em fontes oficiais e você encontra 15 milhões de hectares de plantio direto. E você vai na Associação de Plantio Direto e você encontra 30. Então, qual é o número? Tá? Como é que eu vou discutir sequestro de carbono com plantio direto, que tem um potencial enorme, é quase 500 quilos de carbono por hectare ano? Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho certeza da qualidade desse plantio direto? Então, essa que é a minha dúvida. Quando eu insisto em falar isso, eu falo, por favor, vamos manter o nível e vamos continuar fazendo plantio direto, mas de qualidade. Temos que tentar entender o que vem a ser isso. O cálculo da incerteza, Ana Paula, ele é feito por cenário, principalmente por cenário. E essa incerteza era muito discutida e gerou muita confusão no início, porque na temperatura, isso aí, estão chutando, esse negócio não acontece, o que esquenta é o sol. Os caras esquecem que o ciclo solar, para promover uma alteração naquilo que ele faz na Terra hoje, ele leva 160 mil anos, enquanto que nós estamos tendo um aumento de temperatura em 100 anos, 150 anos. Então, essa incerteza na temperatura ela é muito reduzida, de 5%. O problema chegou-se a 5%. O problema é a incerteza na chuva. Por quê? Porque a chuva tem um problema de espacialização. Ela é representativa da boca do pluviômetro. Quando você coloca isso no espaço, aí você tem que multiplicar o número de pontos para poder chegar em resultados que sejam compatíveis e previsíveis. Então, quanto mais você ampliar o seu espaço, menor vai ser o seu erro. Tanto é que você vai ter modelos globais que erram um pouco. Vai subir, vai cair, aqui vai chover mais. O modelo global diz que vai chover mais no sul e vai chover menos no Nordeste, menos na Amazônia, no Brasil. No sul. No sul, e o que é o sul? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste. Centro-Oeste é hotspot. Aqui nós estamos tendo problema, pode ter redução de chuva. No Nordeste vai ter muita redução de chuva. Já está tendo, tá? Mas é global. Quanto mais você regionaliza, o que a gente chama de downscale, você baixa isso, aí começa a complicar. Porque aí você vai falar assim, não, mas querência, como é que é? Bom, querência, vamos dar uma olhada. E água boa? Como é que é de querência para água boa? Como é que fica? Nova Mutum. Aí você começa... Peraí, aí eu não tenho, vamos supor, suficiente resolução para te dar um valor. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer passagem de escala. Quantidade de medições no solo, pluviômetros. Linka isso com um modelo ou com medições, por exemplo, do modelo e downscale. Tá? Vê se tem correlação e faz um teste estatístico, a gente chama de Kolmogorov-Smirnov, tá? E aí, se der uma série boa, são parecidos, bom, então agora pega esse aqui, desse satélite, e linka do modelo de downscale e linka com o modelo global. Então, são passagens sucessivas. Por isso que a incerteza da chuva ainda pega no pé. E é aí que os negacionistas caem matando, né? Não pode falar. Mas a gente nunca negou que tem certeza na chuva. Nunca negou. Nós somos honestos o suficiente para dizer que tem certeza na chuva. O que a gente não fala é que vulcão combate mudança climática e que a Terra esquenta e esfria pelo Sol e que não existe aquecimento global porque o Sol é que esquenta. Não, o Sol esquenta sim, esquenta e esfria. Mas o Sol não promove um aquecimento de 2 graus em 100 anos. Ele promove isso em 160 mil anos. Isso tem nome. Isso chama equações de Milankovitch. Isso tem nome. Então, é bom dizer para essas pessoas que falam isso que essas coisas acontecem.
Perfeito. Doutor Eduardo, você tem vários parabéns e várias coisas muito positivas no chat, depois você pode até olhar. A gente tem ainda mais 3 perguntas, que são do Benur, depois o Luciano do Instituto Charaense e depois o Carlos da Aragão. Olá, boa tarde. Tudo bem, como é que vai? Tudo bem, ótimo, parabéns mesmo, excelente apresentação, muito didática, assertiva, objetiva e esclarecedora, muito bom mesmo. Eu só queria fazer, na verdade, uma colocação em relação a como essas informações chegam aos tomadores de decisão, porque a gente produz muito trabalho, a gente produz muita ciência, né? Agora, há pouco tempo, a gente produziu uma informação de que o manejo de soja com braquiária mesmo tradicional na Urocloa, né? A gente consegue acumular em torno de 200 quilos por hectare ano de carbono equivalente a CO2 no solo. Então, é um sistema excelente, né? Você pode trabalhar com boi safrinha e você pode ter um acúmulo de carbono contra uma perda de 30% nos estoques ao ser convertido à floresta primária, né? Foi desmatado, foi convertido em lavoura, pastagem, enfim. E com esse manejo a gente consegue ter um ganho de retornar o carbono perdido inicialmente com o desmatamento de volta para o solo, né? E com várias outras práticas, né, que você mostrou, foi muito bem apresentado, a gente consegue mitigar os efeitos na produção, que é o que mais interessa aos nossos tomadores de decisão e ao setor do agronegócio, é saber o que a gente vai perder. Então, há uma outra informação importante, que é uma certeza, né, existem muitos níveis de incerteza, mas uma certeza que a gente tem é o desmatamento provocando redução de chuvas. Isso é certeza. Não há como, né? Nós temos um trabalho agora, já está quase pronto para a gente publicar, mostrando em toda a Amazônia, a gente fez um levantamento completo, mas foram 380 estações meteorológicas, um trabalho de 4 anos, mostrando o avanço do desmatamento e redução de chuvas, inclusive fora da Amazônia, atingindo a região produtora do sudoeste goiano, como um exemplo de como atinge até fora da Amazônia. E isso tem que ser mostrado porque a gente tem lacunas no Código Florestal, grandes lacunas de fiscalização, grandes lacunas de controle do desmatamento das queimadas. Então, ao passo que a gente vai perdendo as florestas, ganhando carbono na atmosfera, a gente vai perdendo chuva, né? Então, quando a gente associa essas informações com a parte positiva, que é o que precisa ser apresentado, existem soluções, e soluções economicamente não só viáveis, mas que melhoram mais ainda a produtividade de estados como o Mato Grosso. Só que isso tem que chegar à informação de que nós temos um problema, e convencer de que não é invenção, que a gente não está fazendo falso alarde, que a gente não quer aparecer na mídia, mas que existem soluções, existem problemas, existem soluções, e que a agricultura, a pecuária pode ficar até melhor. E mostrar a certeza que a gente tem de que o desmatamento tem que ser interrompido imediatamente, porque a gente consegue conciliar os dois lados, né? Então, a minha questão seria essa, Eduardo. Como a gente fazer isso chegar aos tomadores de decisão? Né? O que você poderia falar para a gente sobre a tua experiência, né? Aí trabalhando diretamente com isso, né? O que ganhos a gente conseguiu ter? Como é que a gente faz, né? Seria isso. Essa pergunta vale $1 milhão. Tá difícil, né? Vale mesmo. Vamos só pegar as perguntas do Luciano e do Carlos também, para complementar o quadro, e deixar o Eduardo pensar. Eu me sinto contemplado pela fala, aí depois qualquer coisa eu retomo a conversa, eu passo. Muito obrigado. Tá bom, então o Carlos. Gente, eu acho que a pergunta do Ben-Hur é que às vezes acha que a gente acha e considera que o setor público vai resolver todas as questões, né? Eu diria que não é bem por aí. Se a secretária Maureen ou Alex talvez estivessem aqui, certamente nos dariam... houve uma live, quem tiver oportunidade de entrar no YouTube,
Quinta-feira passada foi feita uma live dos secretários falando sobre o combate às queimadas. Um dos focos foi Mato Grosso. E eu acho muito interessante vocês assistirem essa live, porque vocês vão ter um pouco a percepção que os estados da Amazônia têm hoje sobre o desafio, sobre o tamanho do problema. E as soluções não estão no setor público. Se a gente pensa que com comando e controle vamos resolver todos os problemas, eu acho que não é bem por aí. Mas, enfim, sim, isso mereceria uma outra conversa. O Eduardo, eu fiquei muito curioso, porque num dos slides que você apresentou, com dados conclusivos, principalmente sobre os efeitos da mudança do clima, você usa dados do WRI, né, do WRI. E eu sei que eles trabalham com escalas muito maiores daquelas que normalmente adotamos para essa análise aqui no Brasil, e que os dados do INPE. Qual é a credibilidade desses dados comparando com os dados que normalmente são utilizados aqui, ou com as projeções, com os modelos que você utilizou? Bom, vamos lá. Vamos responder a primeira pergunta do Benhur. Como é que chega nos tomadores de decisão? Bem, no início, a coisa foi um pouco ao acaso, tá? Foi um negócio meio ao acaso. Quando o Brasil estava se preparando para ir para Copenhague, faltavam 2 meses para o Brasil ir para Copenhague. Na discussão, tinha uma discussão muito grande se ia ter meta, não ia ter meta. A ministra Dilma, na época, não queria botar meta, e era aquela confusão, vai para frente, vai para trás. E aí, quando eu vi uma determinada proposta de redução de emissões nos NAMAs, não tinha agricultura. Tinha energia, tinha transporte, indústria, e não tinha agricultura. E aí um colega do INPE, muito amigo meu, Gilberto Câmara, chegou e falou assim, olha, você tem que mostrar esses dados da agricultura lá, porque o pessoal não está sabendo de nada. É preciso entender que a agricultura tem um papel importante em remoção de carbono. Aí eu fui para uma reunião na Casa Civil, olha como é que funciona no Brasil. Eu fui numa reunião na Casa Civil, devidamente autorizado pelo ministro da Agricultura, que era o Reinaldo Stefanes, falar de uma coisa que ele também, naquele momento, não acreditava muito, e mostrar para eles que, se usasse recuperação de pastagem, integração pecuária-lavoura, lavoura, pecuária, floresta, reflorestamento e outras coisas, nós removeríamos carbono da atmosfera e nós teríamos uma agricultura mais limpa, com práticas simples de manejo, conservação de solo e produção agrícola. E aquilo causou um reboliço, porque eu levei números. Eu falei, olha, e projeções, se a gente fizer isso em tantos hectares, vai remover tanto. Se a gente fizer isso, e fui mostrando, inclusive o FBN da soja, se a gente aumentasse a soja em 5 milhões de hectares, removeria 16 milhões de toneladas de CO2. Era uma coisa mais ou menos assim. Bom, aí a pessoa que estava coordenando essa pesquisa, que depois virou ministra, era a Tereza Campiano, ela se encantou com o negócio. Se encantou e falou assim, então funciona. Então você volta para casa e me escreve isso, bota no papel que eu vou colocar esse negócio aqui. Então a gente ficou fazendo conta loucamente, porque era uma pessoa muito meticulosa, e fizemos isso 200 vezes. E apresentamos para eles. Isso entrou na proposta brasileira em Copenhague. Isso apareceu na proposta brasileira em 2009. E aí, foi puro ao acaso. Foi puramente ao acaso. E eu lembro que também, num momento da reunião do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, 1 ou 2 semanas antes do Brasil ir para Copenhague, na presença lá do presidente da República, que era o Lula, a gente apresentou isso lá. Eu falei assim, mas olha só, então, por que nós estamos discutindo se tem meta ou se não tem meta? Vamos pôr meta, aquelas coisas. Vamos pôr meta, põe meta. Se cumprir a meta, a gente dobra a meta. Então, aí entrou esse negócio, foi para Copenhague e voltou. Nesse momento, a gente já estava trabalhando bastante com o ministro Reinaldo Stefanes, e ele começou, olha, o senhor está comendo uma bola danada, porque quem está levando todas as benesses da redução de emissões no Brasil é o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Meio Ambiente. Enquanto que o único setor da economia que, num curto espaço de tempo, consegue virar o jogo, inverter o sinal das emissões, é a agricultura. Aí deu um clique naquele político experiente, muito experiente, me escreve isso aí, passa para mim que eu vou publicar. Aí o cara publicou, o ministro publicou no jornal, e no dia 31 de março, ou 1º de abril, não lembro bem, nasceu a Agricultura BC. Foi assim.
Foi assim. Tá? É interessante, porque você aproveita essas oportunidades e vai mostrando como é que funciona. De lá para cá, foi uma coisa incrível manter esse negócio de pé. Porque o próprio Ministério, depois o ministro foi embora. Se ele ficasse lá, dava certo. Mas para manter isso de pé, foi muito difícil. Porque muita gente do Ministério achava que isso era uma besteira. Por que eu vou medir carbono? Vou medir densidade de solo? Para que eu vou fazer isso? E aí, para você poder mostrar que a agricultura de baixa emissão de carbono funcionava, você tinha que medir o carbono no início e no fim. Né? Por que eu vou fazer isso 2 vezes? É muito caro para o agricultor. Ora, R$30, R$40 uma análise. Quer dizer, isso, mas aos pouquinhos foi se mantendo, foi crescendo, e aí, para sorte nossa, o mundo vai mudando, né? O mundo vai mudando rapidamente. Nos últimos 2 anos, vem a explosão do mercado de carbono. E aí o Brasil tinha uma política pronta, com dinheiro, 2 bilhões e 400 por ano. E eu chego a ouvir, esse ano eu quase desmaiei quando eu ouvi isso, quando um colega do Ministério da Agricultura falou assim, a nossa perspectiva é que nos próximos 10 anos todo o financiamento agrícola seja para o ABC. Eu falei, nossa, não acredito. Não acredito. Né? E hoje está com muita força, e aí eu estou vendo, quando eu vejo as iniciativas do Estado do Mato Grosso, eu fico super feliz, falei, puxa vida, deu certo, que coisa boa. Mas foi assim, foi arrumando a mesma coisa com o zoneamento agrícola. Isso é uma história mais longa, começou em 96. Foi um acesso que a gente teve ao ministro, o cara gostou, implementou o zoneamento agrícola de risco climático. É a única política brasileira hoje que incorpora os sinais da mudança climática todo ano, que todo ano ele repete, tá? E vai incorporando o sinal. Isso foi em 96. Então, assim, aos pouquinhos vai andando, tem que ter paciência, né? Mas depois que pega, o assunto cresce. Aí todo mundo vira especialista, controla, faz e apresenta propostas. O nosso papel é esse, dar o primeiro passo, põe na praça, sofre uma retada, apanha aqui, apanha ali, cresce, e aí vira alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é onde as instituições de pesquisa que estão sofrendo tanto no Brasil hoje, as universidades que estão sofrendo tanto no Brasil hoje, né? A ciência que está sendo desconstruída no Brasil hoje, quer dizer, isso tudo são coisas que mostram a importância dessas coisas. O papel nosso da Embrapa é pequenininho, não é tão grande assim, não. Ele é pequenininho, porque ele faz, põe na praça. Aí o pessoal se apropria. Esse é o nosso papel. Tá? Um pequeno, grande papel, né? O Carlos, eu fico feliz em você citar o trabalho do WRI, porque eu sou o primeiro autor dele. Então, é um trabalho que a gente fez. O WRI procurou a gente para fazer uma... Por quê? De novo, agricultura ABC. A agricultura ABC, nos primeiros 10 anos, só falava de mitigação. E tinha uma inquietação no WRI que é fazer, e a adaptação? Não vai falar? Então, era um pouco uma questão que o Carlos Nobre colocava, que eu colocava, mas nós temos um monte de coisa para botar em adaptação, e as histórias de adaptação são um pouco aquilo que a gente colocou no primeiro slide e no segundo slide. Tem mais, no primeiro slide e no último slide. Quais são os impactos negativos, quais são os impactos positivos. E tem uma matriz de resiliência nesse trabalho. E essa matriz de resiliência, você falou assim, não, mas ele é global. Não, não é bem global. Se você olhar bem um dos slides, está lá, nível local. O que acontece no nível local? O que acontece no nível maior? Então, como é que foi feito isso? No primeiro momento, você tem que ser meio ousado, né? Porque falta um pouco de literatura e você vai um pouco na percepção que os cientistas têm sobre os eventos. Aí a gente escreveu aquele negócio. Agora, o que nós estamos fazendo? Com apoio total do WRI, teve gente da USP, teve gente da Embrapa, teve gente de Viçosa. Se eu falar em Viçosa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Benhur, muito bom isso que você falou da chuva. O professor Marcos Costa de Viçosa também já viu isso na Bahia. E, obviamente, o trabalho importante do Antônio Nobre dos Rios Voadores. Então, o que era uma hipótese está virando uma certeza científica. Então, voltando, Carlos Aragão, então a gente fez esse negócio com USP, Embrapa, Viçosa, montamos aquela coisa. Então, está montado
montamos a matriz de resiliência e agora, neste momento, junto com o pessoal lá e apoiado pelo você deve conhecer o Miguel Calmon, do WRI, eles estão apoiando a gente para a gente transformar aquilo num artigo científico. Então, para transformar aquilo num artigo científico, nós estamos fazendo uma revisão de literatura profundíssima, onde a gente, é bem profunda mesmo. Alguém diz que, tem alguma publicação que diz que se eu botar árvore, eu vou ganhar peso no animal? Vai ter ganho de peso? Então, a gente entra na literatura, aí você acha a literatura cinza até pouca informação de artigos científicos julgado pelos pares, mas acha. Tá? Existe alguma coisa que mostre que a redução da precipitação, mas provado cientificamente, a redução da temperatura vai reduzir a doença nas plantas? Quando? Como? Então, a gente está tentando fazer esse apanhado em todos os itens que estão naquela matriz, que não são poucos. Cada item da matriz nós estamos buscando referências bibliográficas. Para nossa, não é surpresa, mas para nossa alegria, a gente já encontrou mais de 200 referências. Tá? Todas mostrando que aquilo que foi proposto ali um pouco intuitivamente, em alguns casos, até que o Carlos falava, isso aqui nós vamos botar a percepção dos cientistas. Qual é a nossa percepção sobre esse assunto? A gente colocou. Agora nós estamos provando que ela não está totalmente errada. Onde estiver errado, nós vamos dizer, isso aqui está errado. Isso aqui não é verdade que nós falamos. Mas isso aqui é verdade. Então, nós estamos fazendo esse trabalho agora e espero que até o final do ano a gente conclua. Legal, a gente tem ainda uma fila de perguntas. Pois é, concluído. A Marli, do estado do Tocantins, fez uma pergunta. Ela está aqui ainda? Vou tentar resgatar aqui. Estou aqui. Pode falar, Marli. Boa tarde. Você disse que os estudos vão se estender pelo Brasil afora, né? Tem uma previsão de quando esse tipo de estudo vai ocorrer no estado do Tocantins? Olha, não tem, mas o que nós estamos fazendo nesse primeiro momento é aquele negócio. Vamos lá, Marli, eu já fui aí no Tocantins algumas vezes. Oi, doutor Saló. Espera um pouquinho, eu estou fechando. Não, mas vai fazer outra pergunta ou eu espero? Pode continuar respondendo. Que não, pode. Responda. A gente faz as outras perguntas. Eu acho que era mais uma questão de microfone. Mas... Então, Marli, a gente tem aí... nós estamos trabalhando, como eu disse, lá no INCT de Mudanças Climáticas, no subcomponente Segurança Alimentar. Nós estamos acabando já, para o Brasil todo, um pouco mais de, não é só arroz, nós estamos falando arroz, feijão, milho, trigo, soja, mandioca e pastagens, o Brasil inteiro, e esse trabalho deve sair em breve. Eu sempre vou no Tocantins, por causa tem uma unidade da Embrapa lá em Palmas, e a gente trabalha muito próximo, e a gente pode fazer sim, não tem dificuldade de fazer. Tem que funcionar mais ou menos como funcionou aqui no Mato Grosso. Mato Grosso eu sempre estou aí, o Maurício, a gente tem uma relação razoável, sempre trocando informação, tenho colegas aí, professores, trabalho muito com pecuaristas aí, não sou só eu, não, uma equipe grande da Embrapa, e aí a gente foi acionado. No momento que a gente foi acionado, vamos ver, vamos pegar esse trabalho aqui, vamos ver como é que faz e responder como é que a gente resolve isso, né? Então, não vejo dificuldade, mas vai ser muito em breve e nós estamos fechando o Brasil inteiro. E aí o Tocantins vai estar contemplado. Ótimo. Então, a gente tem o professor Benu, que quer fazer uma complementação, e a gente tem depois a Elaine Corsini da SEMA, o Fernando Sampaio, o Eduardo Couto, e mais o Maurício. Vai lá, professor Benu. Só uma complementação rápida, em cima do que o Carlos Aragão falou,
Realmente a gente precisa fazer chegar naqueles que atuam, né, no cenário local, que é o produtor rural. Mas antes a gente tem que passar pelos tomadores de decisão. E eu acho que foi muito esclarecedor o que o Eduardo Assad colocou, porque deu para ver que muita coisa já passou. Já está lá. A gente já tem uma base política sendo formada. A questão é isso chegar no produtor e começar a ser colocado em prática, né? E para isso é preciso mais ainda, né? A gente vai ter que continuar lutando para que isso aconteça, porque o produtor rural, né? Isso que eu queria colocar, assim, seria essa colocação de que o produtor rural é difícil absorver a tecnologia. É difícil porque ele tem que investir, ele tem que mudar a forma de produzir, principalmente o pecuarista, né? Agora, se o produtor não entra nessa conta, nenhuma proteção ambiental, nenhum aumento de produtividade vai acontecer, obviamente, né? Então, o grande desafio realmente que eu penso é isso ser transformado efetivamente na adoção de tecnologias, né? Então, a gente sempre tem que falar em financiamento, em linhas de crédito e no mapeamento da nossa situação de uso da terra, né? São os zoneamentos, que a gente acabou de terminar propondo uma nova ecorregião para o Brasil, né, para a transição Amazônia-Cerrado, né, justamente coincidindo com a nova fronteira agrícola, com a fronteira agrícola brasileira, né, e que é importante tratar essa região de forma diferenciada, né, esse comentário que eu queria fazer, né, já para compartilhar com todo mundo essa angústia que eu tenho de que as coisas comecem a rodar de verdade no Brasil, porque está muito devagar. Obrigado. Obrigada. Poderia complementar, responder o Benhur aí com essa questão de chegar. Eu acho que eu vou fazer uma intervenção. Vamos primeiro falar que. Faça, então, aí depois a gente vai para as perguntas das 3 pessoas que estão na fila, tá bom? Em 10 anos, eu tenho que me acostumar também com essa. De forma presencial, a gente intervém. Eu acho que eu estou pedindo essa intervenção porque eu faria presencialmente. E em 10 anos, na verdade, é a primeira vez que a gente faz uma reunião virtual, né? Mas quando você fala, Benhur, por isso que eu quis intervir, como isso chega, né, nos tomadores de decisão. Então, para falar que esse fórum é uma tentativa disso, né? E tenho a dizer, já que tem muita representatividade, vários órgãos de governo, várias instituições de ensino, né? ONGs, então é uma forma de chegar a informação para os tomadores de uma forma legítima, robusta, né? E te dizer que esse fórum, né, e você já tem agora recentemente participado bastante, ele tem sido bem sucedido nesse sentido. As 2 legislações que a gente aprovou no âmbito do fórum foi aprovada e sancionada pelos governadores quase de forma integral. Então, dizer que esse espaço, assim, sem querer ser muito pretensioso, mas a ideia é que toda essa informação chegue aos tomadores de decisão. E a gente também acredita que isso possa ser desenvolvido. Não na velocidade que a gente gostaria, por isso tem um tempo de maturação. Nós estamos há 10 anos no fórum, né? Mas, enfim, e falar que essas coisas que têm acontecido é em decorrência desse trabalho aí de quase uma década. Por exemplo, quando a gente traz o professor, o Eduardo Assad, para falar de vulnerabilidade climática, a gente também queria ter feito um trabalho de vulnerabilidade climática e social com a Fiocruz, é tudo fruto de um planejamento que tem os seus instrumentos lá na política de mudança climática, ou seja, tudo tem um passo. Então, nessa lógica da adaptação, primeiro levantar a vulnerabilidade climática dos setores, depois planejar junto com esse fórum, junto com as pessoas, junto com os produtores, né? Aqui está o representante da FAMATO, está o Adelar ali, que eu já vi também, da FETAGRE, tem o pessoal da Empaer, do programa REM. A ideia
é que a gente possa dar robustez e implementar as ações que foram planejadas lá atrás. Então, a gente está falando de vulnerabilidade aqui porque a gente quer falar de um plano setorial de adaptação no futuro, nos próximos capítulos aqui do fórum, né? E isso, a lei nos dá essa tranquilidade, porque as ferramentas estão lá colocadas. Quando a gente fala lá do outro projeto, da descarbonização, da construção das linhas de base, isso é subsídio para nós criarmos nossos planos de mitigação, também previsto lá na nossa legislação, estabelecimento de metas e essa trajetória. Então, na verdade, esse espaço do fórum é essa tentativa, e ela tem sido bem utilizada, de fazer chegar aos tomadores de decisão. A exemplo do que aconteceu lá com o Eduardo, na reunião do Fórum Brasileiro, lá no Banco do Brasil, eu estava nessa reunião também, vi o Eduardo lá, fiquei impressionado, e que foi o jeito que foi falado para o presidente na época e para a chefe da Casa Civil levar a mensagem lá para Copenhague. Então, na verdade, a gente acredita e a gente mantém o fórum, né, há muito tempo, com muita paciência, com muita teimosia, eu diria, para que a gente possa transformar essas conversas todas em políticas públicas, né? E a gente fica muito contente de tê-lo você agora mais recentemente. Tá bom? Eu que agradeço e parabenizo vocês pelo trabalho. Muito bom, muito bom. Uma grande oportunidade para a gente. Legal. Vamos retomar. A Elaine Corsini estava na lista? Na fila? Elaine, você quer fazer sua intervenção? Boa tarde, Eduardo. Eu não tenho câmera aqui na SEMA, então não vai aparecer a imagem. Eu queria entender como que, primeiro, se o desmatamento entra como uma informação nesse modelo, e se ele entra, se é feito cenários com desmatamento muito alto, várias informações, e como que isso reflete no modelo, ou seja, qual o peso, se o desmatamento entra, qual o peso dele nesse modelo. Entra sim, Elaine. Antes de responder, vamos pegar mais perguntas? Tá bom, vamos lá. Porque senão a gente nunca vai terminar. O Fernando Sampaio também tinha uma pergunta e o Eduardo Couto também. Então, Fernando, você quer fazer sua pergunta? Oi, Alice, obrigado. Acho que a minha pergunta é um pouco na linha da Elaine também, quer dizer, esses cenários, né? Quais são as premissas para eles? E, assim, indo um pouco além, né? O que acontece se a gente andar em Mato Grosso nessas agendas de ABC, de controlar o desmatamento, mas em volta aqui em Goiás, Pará e tal, a coisa continuar? Quer dizer, a gente ainda vai sentir os benefícios disso? Como é que a gente pode calcular o desempenho do Estado em relação ao entorno aí para esses cenários, né? Como é que isso é levado em consideração? E aí uma última pergunta do Eduardo Couto. Couto. Bem, eu vou fazer uma pergunta. Esse é o meu amigo Eduardo Assad, o Dadu. Eu vou fazer uma pergunta para ele. E primeiro eu queria dizer um pouquinho sobre o que o Benhur falou há pouco. Eu, inclusive, com a meia-culpa, eu acho que nós, eu sou um professor antigo, né? E com muito tempo na academia, e eu acho que tem um problema nosso da academia, que é uma grande dificuldade, que é a dificuldade de decodificar a nossa linguagem. A gente é muito bom na academia, depois de um certo nível, para publicar papers, para que a nossa comunidade participe disso, né? Então, a gente tem um clube de amigos, a gente é muito próximo. Você tem um, Benhur, que começou a trabalhar comigo quando fazia doutorado, o Ted. Ted Felsplan. O Ted começou a trabalhar comigo lá em Juruena, ele estava se formando ainda. E a gente fez tanta coisa ali em Juruena. O que aconteceu? O nosso currículo ficou muito bacana, entendeu? Mas esse é meu dilema atual, cara, com 64 anos de idade. Rapaz, tem um currículo muito bom e as nossas informações elas ficam quase num círculo de amigos.
Então, a grande dificuldade nossa que eu vejo é essa forma da gente decodificar essa linguagem. Por isso que o Maurício me convidou para participar desse fórum um tempo atrás. Eu acho que é importante que a gente participe, que a gente consiga decodificar uma linguagem para que amplie um pouco mais esse nosso ciclo de amigos, né? A gente consiga ter novos aliados decodificando essa linguagem. Isso é assim, uma preocupação enorme que eu tenho. E sob o ponto de vista lá do meu amigo Eduardo Assad, assim, eu vou fazer um raciocínio meio pissamítico, quer dizer, é um raciocínio arenoso, né? Eu sou obcecado por areia. A areia é o patinho feio dos solos, né? Ninguém gosta de estudar areia, e eu tenho obsessão em estudar as areias. E as areias são muito importantes, elas ocupam mais ou menos 15% aqui do Mato Grosso, e se a gente considerar a fronteira agrícola brasileira, deve ser mais ou menos uns 70% do que vai ser ampliado vai ser em cima de solo arenoso. E as nossas informações sobre isso ainda, a gente não tem detalhe. Agora, com o advento desse Pronasoros, com um grande programa, né, que acabou de ser lançado, o Brasil vai ser conhecido com mais detalhes sob o ponto de vista pedológico. E eu acredito que, quer dizer, esses modelos todos, evidentemente, modelos só funcionam quando a gente tem uma boa base de dados, né? E uma base, e um componente importante nesses modelos todos são, evidentemente, é óbvio, né, que são as informações que a gente tem sobre os solos. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: qual é a perspectiva desses modelos, a gente melhorando essa informação desses solos arenosos? Se vai ser possível, daqui a um tempo, a gente dizer assim, para cada 5% de areia que aumento no uso da terra, quantos por cento eu devo perder de soja num cenário em 2050? Em outras palavras, a gente está começando, a gente está cultivando nessas fronteiras agrícolas solos que têm mais de 80% de areia. Então, qual a perspectiva? Esses modelos eles vão ser sensíveis a isso e a gente vai conseguir ter esse tipo de informação, porque isso eu acho que vai ser muito importante para os prognósticos futuros, né? Termos essa informação com um detalhe necessário. Bom, vamos lá. O desmatamento entra no modelo, sim. Quando eu mostrei para vocês que na última versão do AR5 tinha lá, então, mudança de uso do solo. E um dos componentes da mudança de uso do solo é o desmatamento. Ele tem uma importância muito grande em países tropicais, principalmente no Brasil, onde, por exemplo, eu falei, no mundo inteiro, a questão de mudança de uso do solo e pecuária são mais ou menos referentes a 10% das emissões nos países desenvolvidos. No Brasil, ao contrário. Mudança de uso do solo e agropecuária chegam quase a 70% das emissões. Por quê? Tem um peso enorme, desse desmatamento e da emissão de fermentação entérica. Então, aí fica todo mundo jogando pedra, só jogando pedra. Então, foi interessante essa reação que a gente teve, todo esse controle e pressão internacional, que não foi a primeira vez que está acontecendo, isso já aconteceu no governo Lula, uma pressão enorme em 2004, 2005, até que o governo, por força lá da intervenção da Marina Silva, começou a criar, então, o comando e controle de desmatamento e fez a maior e mais efetiva política de redução de emissões por conta de desmatamento. Saímos de 25 mil quilômetros quadrados para 4 mil quilômetros quadrados em 10 anos. Ninguém no mundo fez isso, só o Brasil. Como é que fez isso? Comando e controle. Fechou a torneira. Foi a Amazônia inteira? Não, 40 municípios. 40 municípios entraram nessa coisa. E esses 40 municípios foram embargados. Eles não recebiam nada, enquanto não invertessem o nível, a taxa de desmatamento. Então, esses modelos para países tropicais, e como eu falei para vocês, são modelos globais, eles levam em consideração, sim, o desmatamento. Não no nível de detalhe que você está querendo, mas levam sim. A mudança de uso do solo leva porque se você usa soja, se você usa milho, se o solo está exposto, se você corta a floresta, o nível de emissões
aumenta. E o que promove, então, esse aumento de temperatura, um dos principais fatores é a concentração de gás de efeito estufa. Então, tudo é calculado em termos de CO2 equivalente. Então, essas coisas são feitas dessa maneira. Leve em consideração, sim. Está melhorando muito. Em 1990, nem de longe pensava-se nisso. Em 2013, já tem um componente. Nos modelos novos do AR6, eu ainda não conheço com detalhe, mas já deve ter alguma coisa nova nisso aí, com relação a essa mudança. O que o Fernando Sampaio falou é muito interessante, né? Eu não consigo deixar de fazer um paralelo com o coronavírus, né? O que adianta eu ficar em casa com máscara, quando saio eu controlo tudo, se o meu vizinho não faz isso, né? Eu me controlo, meu vizinho não faz, o nível de contaminação, sabe, cai a zero, né? Nas cidades, é impressionante o que a gente viu nesse fim de semana do feriado. Todo mundo na praia. Eu estou contando nos dedos 15 dias para ver como é que vai ser a explosão daqui 15 dias de contaminação. Está com um horror na praia. Então, não está acontecendo nada. Então, no caso do ABC e da redução de emissões, se Mato Grosso faz e Goiás não faz, tá? O que pode acontecer é o mercado de carbono dizer que só vai comprar produto do Mato Grosso porque ali tem redução de emissão. Tá? Você pode ter esse diferencial e não comprar de Goiás. Tá? Aconteceu, por exemplo, na cana-de-açúcar. Quem colhia com fósforo, né, tacava fogo na cana, rapidamente perdeu o mercado. São Paulo sai na frente e proíbe a queimada da cana. Ainda tem, mas sai na frente. Eu tive no Espírito Santo nesse período, e os produtores batendo o pé. Não, nós vamos colher com fósforo, porque é muito mais barato. Eu falei, vocês vão perder mercado. Ninguém vai comprar essa cana. Então, é mais ou menos isso. Essas coisas são assim. O que o Ministério da Agricultura fez? Ele criou os comitês estaduais de mudança do clima. E esses comitês estaduais, então, que são os responsáveis para fazer essa divulgação e disseminar isso nos estados. Mas esses comitês estavam vinculados a uma comissão de mudança da agricultura ABC do Ministério. Então, você tinha uma comissão que se abria em 26 braços, né? E esses 26 braços estavam em cada estado. A primeira coisa que o governo atual fez foi acabar com as comissões. Então, por conta de um esforço muito grande lá do pessoal que está no ABC, no Ministério, até o Mato Grossense que está à frente disso, renasceu a comissão. Ela está para ser renomeada. Então, ao ser renomeada, a gente espera que ataque-se melhor essa condição mais homogênea de expansão, porque senão você tem razão. Não tem sentido um estado fazer e o outro não fazer. Tá? Não tem sentido. Bom, a história da areia é muito importante. A da areia, do solo, dos componentes do solo são super importantes. De novo, eu estou falando de modelo climático, eu não estou falando de modelo pedológico. Então, o modelo pedológico ele leva em consideração isso. Nós temos que ver o que isso pode acontecer, né? Se aumentar 5%, se aumentar 10%. Vamos lá, isso é possível sim. Tanto é que você já tem hoje diversos modelos de emissão e remoção de carbono que levam em consideração a textura do solo. Isso é antigo? Conceitualmente é muito antigo, mas em termos de utilização no mercado, nos modelos de produção agrícola, isso é muito recente. Vamos dizer que tem há 4 anos. Eu lembro que a vice-presidente do IPCC uma vez chegou para mim, há uns 5, 6 anos atrás, e esse negócio de carbono no solo? Vice-presidente, esse negócio de carbono no solo, esse negócio funciona mesmo? Então você diz, olha, funciona desse jeito, faz mais ou menos assim. Então, hoje você vai na FAO, o cara chega lá e pergunta, qual o teor de argila do seu solo? Tanto. Qual o teor de areia? Tanto. Esse solo vai sequestrar tantos % de carbono. O que a gente tem que fazer é fazer essa ligação da textura com a produtividade. Manejo, textura e produtividade. Então, muita pesquisa tem que ser feita aí. Muita pesquisa ainda. Eu acho que nós estamos caminhando bem. Espero que com o Pronasolos a gente tenha muito mais informação de solos para poder aferir esses modelos e fazer a ligação com a produtividade. Não tem nenhuma dúvida com relação ao que você disse.
ou a gente incorpora a areia no nosso vocabulário, tá? Ou nós não vamos conseguir parametrizar corretamente a produção agrícola brasileira, principalmente no Cerrado. Muito interessante. É sempre um prazer ficar ouvindo o Eduardo falar, mas a gente está caminhando para o final do nosso webinar. Eu não sei se alguém da SEMA quer fazer o fechamento. Tem só algumas perguntas que eu acho que pessoas que vão provavelmente entrar em contato com você, Eduardo, para algumas coisas a mais. E da minha parte eu queria dizer que é sempre um grande prazer a gente contribuir no fórum, e ainda mais com informações assim, desse nível de vanguarda. E eu fico à disposição. Eu acho que a gente tem no Fórum de Mudanças Climáticas vários outros assuntos que estão quicando, que estão precisando ser desenvolvidos, com a parte de participação das PCTs, e tem também uma participação aqui mesmo, nesse espaço, que precisa ser explorada, né? Eu tenho absoluta certeza que tem várias pessoas aqui que poderiam assumir um webinar inteiro e a gente ficar escutando da mesma forma que a gente escutou hoje o doutor Eduardo Assad. Maurício, Elton, vocês querem fechar a reunião? Sim, eu quero... Não tem mais pergunta? Ninguém está quieto hoje? Não. Eu tenho uma. Então vai, Pardal. Ô, Pardal, eu não sabia que você estava na Ação Verde. Faz uns 2 anos já. Legal. Vai lá, Pardal. Bota a polêmica aí. Eduardo, a tese da agricultura fixando carbono no solo também não é uma tese que viabiliza o desmatamento? Ou seja, nós retiramos a floresta sem queimar nativa, aproveitamos para a industrialização da madeira e implantamos a agricultura consorciada, que então voltará a fixar carbono. A floresta nativa chegou no seu ápice, não captura mais carbono, nós vamos jogar uma agricultura consorciada que vai capturar novas levas de carbono. Essa tese não viabiliza isso? Olha, é uma tese interessante, mas que gera polêmicas super interessantes. Primeiro, quando você faz essas estimativas de remoção de carbono e acúmulo de carbono no solo, você sempre compara com a vegetação original. Então, você vai numa área com vegetação original, mede o carbono que tem lá. E depois você vai na área com agricultura e você vê se... ao longo do tempo, esse carbono vai se acumulando. Acontece que a taxa de acúmulo de carbono com a agricultura, mesmo com sistemas integrados, ela é muito grande no primeiro momento, nos solos degradados, mas depois ela fica, o que a gente chama de uma curva assintótica, né? Ela fica quase que entra em equilíbrio. Então, dos trabalhos que eu vejo aí, que a gente tem lido, Eduardo Couto, que me corrija, por favor, eu nunca vi um sistema agrícola chegar ao nível de carbono original de uma floresta. Nunca vi, com a agricultura. Tá? Ele pode chegar num nível razoável, mas chegar ao que era a floresta antes, eu acho que não. E depois, quando você corta a floresta, você primeiro está perdendo aquele carbono que está fixado no solo, que não é pouco, e você está perdendo o carbono da biomassa. Nós estamos falando em 170, 180 toneladas. É muita coisa. E quando a gente está falando, por exemplo, numa pastagem recuperada, são meia tonelada por ano. Quando você fala no sistema integração pecuária-lavoura, você pode chegar a 1, 2 toneladas. O professor Couto já chegou a 2,5, teve o pessoal de Sinop que chegou a 2,5, mas no ano seguinte não vai ser 2,5, vai ser um pouco menos. Então, olha a diferença de 170 que você jogou para o espaço, e você consegue acumular, na melhor das hipóteses, 2,5. Então, eu não conheço sistemas que depois, e não considero uma boa, não, viu? Corta a floresta para pôr agricultura, porque a agricultura vai fixar mais carbono. Nós estamos olhando só por um lado, nós não estamos olhando para a outra questão do equilíbrio do ecossistema.
perco biodiversidade, perco vegetação, altero o ciclo hidrológico, então aumento a erosão. Então, no lado do carbono, bom, nós estamos falando de um sistema aí de compra de crédito de carbono, né? Então tem maluco para tudo. Mas vou cortar a floresta e aí vou botar uma agricultura sustentável, equilibrada, para recuperar o carbono e vender esse carbono. Acho que ele tinha que pagar uma multa imensa por ter feito o que fez. Eduardo, não estou falando de não aproveitar, estou falando que a floresta já fixou, já chegou ao seu clímax, ela não captura mais carbono. Ela parou. Nós vamos pegar a madeira, industrializar essa madeira, não vamos queimar ela, não vamos botar fogo, nós vamos pegar a biomassa dessa floresta, vamos incorporar no solo, e seguindo aquele metodologia do De Bost, né? Aquele suíço que está trabalhando com florestas, né? Com manejo de floresta, com agricultura, e vamos chegar agora e botar uma floresta, uma agricultura em cima de uma floresta que saiu em pé e foi industrializada e levou o carbono para a cidade, levou o carbono não sei para onde, e agora vem a agricultura com 100 quilos de carbono por hectare ano por resto da vida. Uma floresta que capturou 180 toneladas e não vai capturar mais porque ela chegou no clima, ela não captura mais, ela está encrustada na árvore esse carbono, está lá preso dentro do carbono. Né? Então, eu só estou preocupado com uma teoria dessa, viabiliza o desmatamento com uma agricultura consociada, ecológica, sustentável, etc. Eu só estou dizendo essa observação. E me parece que sim. Não, me parece que não. Eu acho que você não pode viabilizar uma agricultura destruindo um sistema equilibrado. Isso não tem sentido, não tem sentido. Você está de novo. Você não tem o plantio de árvore, não tem o consórcio de árvore, cara. Você mostrou para nós variável na agricultura consorciada, utilização da árvore, até com plantio de soja. Claro. Não tirando ela. Não, já foi tirado. A nova floresta em cima também, mas é uma floresta. Bom, mas acho que isso aí é um tema esse é um tema que tem que aprofundar. Tem que aprofundar. Se isso é um fato, vamos fazer de fato isso, pô. Não vamos ficar enrolando, não. Não tem ninguém enrolando. Não tem ninguém enrolando. Quando você tira, quando você põe uma floresta junto. Quando você põe uma floresta junto com soja ou com pastagem, você está recuperando a destruição que você fez. A sua pergunta foi, será que eu consigo com isso chegar no nível de carbono que eu tinha na floresta original? A resposta é não. Não chega. Não chega porque a remoção de carbono nos sistemas agrícolas, por melhores que sejam, não vão atingir o nível de carbono que você tinha na sua floresta estável. Aí você usa um argumento que é um argumento interessante. Mas o carbono que eu tinha aqui, ele está imobilizado na madeira, no móvel. Ele está lá imobilizado. Concordo, ele está lá imobilizado. Não é o que a gente chama de carbono biogênico. Não é biogênico. Ele está lá imobilizado. Essa é uma discussão enorme do ponto de vista de balanço e análise de ciclo de vida. Enorme, interminável. Porque você destrói um sistema e justifica a destruição desse sistema para montar um modo de vida que é desequilibrado. Então, esse que é o problema. Não é questão contábil de carbono. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Em Pardal e Eduardo, deixa eu só botar o bedelho nessa conversa. Em Pardal, encerrar, né? Mas você fez lembrar o que você também já tem bastante idade, até mais velho que eu. Eu lembro que na época teve um programa grande no Brasil de plantio de florestas energéticas, né? E aí cometeram um grave erro de tirar a floresta original para botar floresta de eucalipto, né? Aqui nós estamos falando de áreas já abertas, de como otimizá-las. E, por exemplo, hoje tem essa questão que a gente discutiu muito aqui no fórum, que são as salvaguardas socioambientais, né? Então, você tem que conciliar a biodiversidade com os interesses climáticos. A gente não vai desmatar um bioma que tenha baixa carbono estocado, porque uma floresta plantada vai ter mais carbono, não é verdade? Então, esses cuidados, essas salvaguardas são fundamentais para a gente não incorrer nos erros do passado. Mas em áreas abertas, otimizá-las, né? Eu acho que essa é a sua ideia. Mas agora, eu vou, se vocês me permitem, fechar. Pode ser, Pardal?
Pode ser, Eduardo? Maurício, só para lembrar o nome e tem que lembrar o nome da pessoa, né? O idealizador disso tudo, aliás, era uma pessoa sensacional, foi o Absaber. Ah, sim. Com o projeto Floran. Esse é antes do Floran. Mas o Floran, você lembra do Floran? O Absaber tinha essa ideia. O Floran, exatamente. O Floran, eu tenho uma revista, acho que Globo Rural, de 1990, em que ele fala do Floran. Já trazia essa ideia de capturar o carbono por meio de fotossíntese na madeira dos reflorestamentos. E eu acho que aliás, foi um dos fatos que chamou a minha atenção para essa questão do carbono, lá atrás. Mas eu acho que a ideia era fundamental, mas faltou essa questão de juntar com a biodiversidade, né? Mas a ideia era fantástica. Bom, mas então, gente, eu só queria agradecer a todos a presença de vocês. Como eu disse, é a primeira reunião virtual que a gente faz. A reunião é boa, mas de verdade não é igual à presencial. Na presencial a gente, sei lá, parece que debate mais, intervém mais, um atrapalha o outro, acho que fica mais dinâmica. Mas eu acho que essa reunião foi muito boa, muito interessante. A gente demorou um pouco para tomar essa decisão, a gente ficou meio atônito com essa questão da pandemia, e que bom revê-los aqui, ainda que virtualmente, né? Eu vi que a Eliane está aí também, que é da FEPOINT, né? Prazer em rever todos, na verdade, né? E agradecer demais aí o Eduardo, né? Agradecer os colegas aí da Amazônia, o Carlos, eu vi a Mari, a Marli, acho que o Francis também estava. O bom das virtuais é que a gente pode trazer gente lá de longe, né? E tem o pessoal do CDP também. Mas, enfim, agradecer a todos vocês, né? E lembrar que a nossa luta continua aí no fórum, né? É um espaço que vem tendo muita resiliência, né? E a gente vai aproveitar essa nossa resiliência para logo discutir a questão de adaptação. Dentro do projeto aí com o GCF e com o ICV da Janela A gente ainda tem o assunto, vai trazer o assunto da adaptação, né? Tem ainda um evento junto com o pessoal da COP do Rio para falar de questões da política de mudança do clima, ciência da mudança do clima. E eu já estou vendo o Luciano aqui, já lembrar, o Luciano está me pedindo há muito tempo um espaço. A gente pensou em fazer, Luciano, nessa reunião, mas ia ficar muito pesado. A gente vai fazer a sua reunião, vou colocar antes se Deus quiser, antes da reunião de adaptação, né? Então, fica tranquilo, a gente quer te ouvir, mas a gente teve todo esse problema da pandemia. Bom, enfim, então agradecer demais a participação, né, de todos e falar que eu sou fã desse espaço. Eu acho que é talvez o lugar que eu mais tenha aprendido, né, junto com a universidade. Isso para lembrar do Eduardo, que foi meu professor. O Eduardo é bem mais velho que eu. Mas, enfim, agradecer demais aqui a presença de todos, né? E lembrar para vocês que quem não respondeu ainda o catálogo de ações lá da enquete do projeto da descarbonização, por favor, a gente vai ter até o dia 15 para fazê-lo, né? Então, de novo agradecer e vamos disponibilizar o material. Acho que agora a gente pode, né? Para todos, para que cada um leve para o seu órgão, para a sua instituição, e a gente começa já a pensar em medidas que a gente pode construir juntas aí num futuro plano setorial aí da agricultura, né? E especialmente aí para a FETAGRE, para a FAMATO, né? Para o Adelar, para a Laura. Conversa lá, Laura, com todo mundo, né? Então, gente, é isso. Agradecer a Alice, né? Que é parceira de muito tempo. E é isso. E aí, agradecer a minha equipe, que faz tempo que eu não os vejo, né? Que me ajudam demais. Obrigado aí a todos, né?
Obrigada. Quer fechar, Alice? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Então falou, Eduardo. Obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Alice. Até mais.